Ryuki e o niilismo da existência. Antes de começar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta muito rápida, e sua resposta pode realmente ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Então comente aqui embaixo. Você acha que Ryuki é apenas um observador ou ele representa algo muito mais profundo sobre a existência humana? Além de eu poder ler sua opinião e entender melhor o que vocês pensam sobre Death Note, esse tipo de comentário ajuda bastante o vídeo a alcançar mais pessoas, que, assim como vocês e eu, gostam muito de filosofia, sobretudo essas análises voltadas para o anime. Então, gostaria muito de pedir que vocês comentassem abaixo enquanto o vídeo começa. Agora vamos falar sobre talvez o personagem mais estranho e ao mesmo tempo mais filosófico de Death Note, Ryuki. À primeira vista, Ryuki parece apenas um personagem cômico, um Shinigami entediado que joga um caderno mortal no mundo humano apenas para ver o que acontece. Ele ri, come maçãs, observa o caos e raramente interfere diretamente. Parece quase um espectador indiferente da história. Mas se você olhar mais de perto, Ryuki talvez seja o personagem mais honesto de toda a obra, porque enquanto Light acredita estar criando um novo mundo, enquanto Ellie acredita estar lutando pela justiça, enquanto Nier e Melo travam uma guerra intelectual para decidir quem está certo, Ryuki simplesmente observa, sem moral, sem ideologia, sem esperança de redenção. Ryuki é essencialmente um niilista. E para entender isso, precisamos falar sobre niilismo. O niilismo é uma posição filosófica que afirma que a vida não possui um significado intrínseco. Não existe propósito cósmico, não existe destino moral inevitável, não existe um plano universal que determine o que é certo ou errado. Nietzsche dizia que, quando o ser humano percebe isso, duas coisas podem acontecer. Ou ele entra em desespero, ou ele aceita a liberdade radical da existência. Ryuki parece já ter passado por esse processo. Para ele, o universo não tem propósito. A vida humana não possui um valor especial. Moralidade é apenas um jogo que os humanos criaram para tentar organizar o caos da existência. E talvez por isso Ryuki esteja tão entediado. O mundo dos Shinigamis é apresentado como um lugar vazio, repetitivo, quase morto espiritualmente. Os deuses da morte passam todos os seus dias apenas observando humanos e escrevendo nomes para prolongar suas próprias vidas. Não existe paixão, não existe ambição, não existe transformação. Apenas repetição infinita. E esse tipo de existência lembra muito uma ideia apresentada pelo filósofo Albert Camus, o absurdo da vida. Camus argumentava que o universo é indiferente às nossas perguntas mais profundas. Nós queremos sentido, queremos propósito, queremos uma explicação para a nossa existência. Mas o universo simplesmente não responde. Essa tensão entre o desejo humano por significado e o silêncio do cosmos é o que Camus chamava de absurdo. Ryuki parece já ter aceitado esse absurdo completamente. Ele não tenta dar sentido à existência. Ele não tenta salvar a humanidade. Ele não tenta impor uma moral superior. Ele simplesmente se diverte observando o que acontece quando o caos entra no mundo. Quando o Ryuki joga o Death Note no mundo humano, ele não está tentando testar a moralidade humana, ele não está tentando punir criminosos, ele não está tentando ajudar a justiça, ele está entediado. E essa é talvez a motivação mais desconfortável de toda a história, porque mostra algo que muitas vezes evitamos pensar. Talvez muitas das coisas que consideramos profundamente importantes sejam, do ponto de vista do universo, completamente irrelevantes. Enquanto Light acredita estar se tornando o deus de um novo mundo, Ryuki observa como alguém assistindo a um filme. Enquanto investigadores morrem tentando capturar Kira, Ryuki apenas comenta como tudo aquilo é interessante. Isso não significa que Ryuki seja cruel. Na verdade, ele raramente demonstra qualquer tipo de malícia ativa. Ele não manipula Light diretamente. Ele não cria o plano de Kira.
Ele não força ninguém a usar o caderno, ele apenas observa. E isso revela algo muito interessante. Ryuki representa o olhar do universo sobre os seres humanos, indiferente. Para Ryuki, humanos são fascinantes porque são imprevisíveis. Eles criam sistemas morais, ideologias políticas, crenças religiosas e depois lutam entre si para provar que suas versões da verdade estão corretas. Mas do ponto de vista de Ryuki, tudo isso é apenas entretenimento. Esse tipo de perspectiva lembra muito uma visão filosófica chamada perspectivismo. Nietzsche argumentava que não existe uma verdade absoluta universal. O que chamamos de verdade depende da perspectiva de quem está olhando. Para Light, matar criminosos é justiça. Para Ellie, isso é assassinato. Para Nier, é um crime que precisa ser investigado. Mas para Ryuki, é apenas interessante. E essa talvez seja a função narrativa mais importante do personagem. Ryuki é o lembrete constante de que toda a história de Death Note está acontecendo dentro de um universo que não se importa. Os humanos acreditam que estão travando uma guerra moral gigantesca entre o bem e o mal, mas para o universo isso é apenas um episódio. Essa ideia pode parecer extremamente pessimista, mas ela também possui um lado libertador. Se o universo não possui um significado pré-determinado, então o significado precisa ser criado por nós. Light cria um significado baseado em poder, Ellie cria um significado baseado em investigação, Nier cria um significado baseado em lógica, Melo cria um significado baseado em rivalidade, mas Ryuki escolhe algo muito mais simples. Ele escolhe observar. Ele não tenta controlar o mundo, não tenta impor uma ideologia, não tenta se tornar um deus. Ele apenas assiste. E talvez isso explique porque Ryuki é um dos poucos personagens que nunca perde o controle da situação. Light é consumido pela própria ambição. Ellie é consumido pela busca pela verdade. Nier e Melo são consumidos pela necessidade de provar quem é o verdadeiro sucessor. Mas Ryuki nunca é consumido por nada, porque ele nunca acreditou que aquilo tudo tinha um significado maior. No final da história, quando Light finalmente perde, Ryuki faz algo extremamente simbólico. Ele escreve o nome de Light no Death Note, e o mais interessante não é o ato em si, mas a forma como ele faz isso, sem drama, sem julgamento moral, sem discurso. Ele simplesmente cumpre a regra que havia estabelecido desde o início. Quando a história acabar, ele escreverá o nome do humano que usou o caderno. Esse momento revela algo profundamente filosófico. Enquanto Light acreditava estar se tornando um deus, Ryuki sempre soube que ele era apenas mais um humano brincando com o poder. E no final, todos os humanos que usam o Death Note enfrentam o mesmo destino. Eles morrem. Talvez essa seja a maior lição filosófica que Ryuki representa: a indiferença do universo diante das ambições humanas. Não importa o quão grande seja sua ideologia, não importa o quão poderoso você se torne, não importa o quão convencido você esteja de que está mudando o mundo. No final, o universo continua exatamente o mesmo, e Ryuki continua observando. Talvez seja por isso que ele ri tanto durante a história. Não porque ele seja cruel, mas porque ele percebe algo que os humanos da história não conseguem enxergar. Eles acreditam que estão participando de uma batalha épica entre justiça e maldade, mas para Ryuki aquilo é apenas mais uma história interessante em um universo que continuará existindo muito depois que todos eles desaparecerem. E talvez essa seja a pergunta mais desconfortável que Death Note nos deixa. Se o universo realmente não possui um significado pré-determinado, então o que exatamente estamos tentando provar com nossas vidas? E talvez, assim como Ryuki, a única resposta honesta seja simplesmente observar e tentar aproveitar o espetáculo enquanto ele acontece.